Pessoa do nosso pastor presidente, pastor Wagner, sua esposa, pastora Nádia, que Deus em Cristo vos abençoe, a toda a mesa diretora da nossa convenção também. Eu tomei alguns socos no estômago. Começou com o Ismael falando sobre missões, depois o Henrique falando sobre a importância de apoiar a nossa geração. E como o pastor Wagner falou, vem a pastora Nádia com um lanchinho bem leve para a gente aqui também nessa tarde. Eu quero levá-los à reflexão acerca do que está descrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, o versículo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3. Eu entendo que o contexto, os versos 1 e 2 são importantíssimos também para isso, mas eu quero me concentrar agora, pelo menos nesse primeiro momento, nesse versículo 3 e o versículo 4. A tradução que tenho diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Queridos, eu quero nessa tarde falar com vocês rapidamente sobre a importância do ensino na igreja. E eu começo a minha preleção debaixo de uma afirmação que, por mais que seja difícil de aceitarmos, de que por mais que seja difícil reconhecermos, o ataque do inferno contra a igreja, ele é coordenado e organizado. É fácil perceber que a igreja é atacada de forma diferente, dependendo da localização aonde ela está situada. Em análise rasa e até mesmo simples, a gente consegue chegar a esta conclusão. Por exemplo, no continente africano, o ataque à igreja é sempre um ataque frontal, muito direto, pessoal. É do continente africano que nós ouvimos histórias de materialização de demônios, onde, ao contrário das outras nações, os demônios não incorporam em alguém e vão afrontar. Os próprios se materializam, conversam, ameaçam os missionários. É do continente africano onde nós ouvimos as piores histórias envolvendo magia negra, ocultismo, satanismo e bruxaria. No continente africano, a igreja ela é atacada de forma direta, de forma pessoal, um embate espiritual, mas um embate muito direto e muito frontal. Ao ponto que, por exemplo, no continente europeu, o que resta nos dizer hoje da Europa é que a Europa tornou-se um continente pós-cristão. A Europa dos grandes avivamentos, o avivamento dos moravianos, o avivamento no país de Gales, o avivamento wesleyano, a Europa que foi palco de grandes avivamentos, como por exemplo esse da Morávia, em que os missionários eram enviados sem saber se voltariam para a sua pátria. Eles saíam às missões se despedindo, porque muito provavelmente não seriam repatriados, mas morreriam no campo missionário. A Europa do avivamento no país de Gales, avivamento esse que por costume, por cultura, fez com que os bares fossem esvaziados, com que os prostíbulos quebrassem, porque os bares se tornaram em igrejas, prostíbulos foram fechados e os adeptos dos bares e dos prostíbulos começaram a servir a Cristo. A Europa do avivamento de John Wesley, que orava 8 horas por dia,
A Europa do avivamento de John Knox, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Tudo o que nos resta falar da Europa hoje é que a Europa é um continente pós-cristão, porque o inferno acertou na forma de ataque lá. O inferno ataca diferente na Europa, com uma palavra chamada de apostasia, do declínio da fé. Uma vez que nós temos hoje no continente europeu o maior número do que é chamado popularmente de dead churches, igrejas mortas, igrejas que estão virando teatros, igrejas que estão virando bares, igrejas que estão se fechando. Por exemplo, na Oceania e na Ásia, o inferno ataca diferente. Na Oceania e na Ásia, as duas ferramentas que o inferno usa para atacar a igreja nesses locais é o relativismo e o ateísmo. Também na Oceania e na Ásia, dois deuses modernos são adorados: ciência e tecnologia. Tecnologia e as suas derivações de entretenimento. As pessoas estão mais entretidas com os aplicativos, com as redes ditas sociais, com a vida na tecnologia e se afastam de Deus. Mas, queridos, nenhum outro lugar, olhe para cá, nenhum outro lugar na face da terra é tão atacado com o ensinamento errado como o Brasil. Nós somos os maiores importadores e exportadores de heresias de todo o mundo. É por aqui que nós vemos algo chamado de teologia da prosperidade. É por aqui que nós vemos algo chamado de confissão e pensamento positivo. É por aqui que nós importamos a teologia da unção do riso. É por aqui que nós importamos a materialização de ouro em supostas obturações. É por aqui que nós transformamos pastores em coachings. É por aqui que nós transformamos o sincretismo. É por aqui que nós aderimos ao ecumenismo evangélico, em que você não sabe se está numa igreja ou se está numa terreira de umbanda, porque é sal grosso, camisa amarrada, copo de água em cima do rádio. É por aqui que nós temos objetos ungidos. É pelo Brasil que nós temos crianças. Eu não estou falando de jovens, de adolescentes. Eu estou falando de crianças de 8, 7, 6 anos de idade, que deveriam estar sentadas com as professoras na escola dominical, ensinando a igreja. É por aqui que nós vemos a negação da divindade de Cristo. É por aqui que nós vemos a unção de Manassés, ou a unção do esquecimento. É no Brasil que nós vemos a unção do leão. É no Brasil que nós vemos a unção da águia. Tudo isso heresia, ensinamento errado das Escrituras. É aqui, é no nosso país. Pastor, por que é que o Brasil tornou-se o maior importador e exportador de ensinamentos errados do mundo? Eu tenho 3 porquês disso aqui. Em primeiro lugar, o movimento pentecostal brasileiro, fundado em 1911, com a chegada dos missionários suecos em Belém do Pará. O início do movimento pentecostal deu muita ênfase ao que nós chamamos de carisma, ou manifestações de dons, ao ponto que o estudo da palavra de Deus tornou-se negligenciado. Dons e profecias eram a primazia do culto. O jornal Mensageiro da Paz, um dos mais tradicionais veículos de comunicação evangélico, órgão oficial de comunicação de mídia da CGADB, no dia 15 de setembro de 1931, publicou a seguinte afirmação: o melhor seminário para o pregador é de joelhos. Ali o Senhor nos transmite os mais belos sermões. São Pedro
não foi formado em nenhum seminário teológico. Dava-se muita evasão aos dons e profecias, mas pouca ou nada evasão e incentivo ao estudo teológico. De 1911 a 1958, quando, para a glória de Deus, na cidade de Pindamonhangaba, um pastor chamado João Colenda Lemos funda o primeiro instituto bíblico da Assembleia de Deus, o chamado IBAD. Pastor João Colenda Lemos, junto com a sua esposa, a missionária Ruth Doris Lemos, são os pais da pastora Rebeca, que falou hoje aqui pela manhã. 47 anos depois, foi que o movimento pentecostal começou a se voltar para o ensinamento correto das Escrituras. Em segundo lugar, nós nos tornamos os maiores importadores e exportadores de heresias do mundo, porque os pastores e pregadores da nossa nação, adequaram o seu sermão para que ele se transformasse mais agradável aos ouvidos das grandes massas. Já não se prega mais a verdade, se prega aquilo que o povo quer ouvir. Já não se fala mais de santidade, como a pastora Nádia falou, é por isso que você ficou tão assustado. Já não se fala mais contra o pecado, já não se prega mais sobre santidade. Pastores e pregadores, para atrair as massas e lotar igrejas, prostituíram o evangelho de Cristo, negaram a cruz, negaram a renúncia. Mas eu quero aproveitar que nós estamos nessa tarde em um momento profético, para dizer que o ensinamento e a pregação da palavra voltará a ser primazia do nosso culto. Quanto a esses, eu tenho certeza de que o justo juiz executará juízo, porque um dia todos nós daremos conta dos 30, 40 minutos, dos 20 minutos valiosos que tivemos para pregar a verdade, e falamos aquilo que o povo quer e aquilo que o povo gosta de ouvir. Um dia você vai dar conta diante de Deus. Deuteronômio 18, 20, 22, Deus faz um alerta. Ai daquele que tiver a presunção de falar uma palavra em meu nome, diz o Senhor, que eu não lhe tenha mandado falar, esse morrerá. Deus executará juízo dos pastores e pregadores que estão adequando seus sermões para lotarem igrejas. E em terceiro lugar, o porquê que o nosso país se tornou o maior importador e exportador de ensinamentos errados, de verdadeiras aberrações, é porque o apóstolo Paulo diz que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu sou mais louco ainda de dizer: chegou o tempo que as pessoas não suportam mais ouvirem a verdade. Elas amontoam líderes para si, eles amontoam profetas para si, eles amontoam doutores para si, que falem aquilo que lhes agrada ouvir. Mas se você crê em profecia, eu libero uma do coração de Deus: nós não nos importaremos com aquilo que o povo gosta de ouvir. Eu vou de novo para você acordar e dar glória a Deus de crente. Nós não nos importaremos com aquilo que o povo gosta de ouvir. Doa a quem doer, doa a quem doer, haja o que acontecer, nós seremos portadores da palavra de verdade. Aleluia. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E para esses que não suportam a sã doutrina, e para o tempo que viria, e na minha avaliação chegou, só nos resta uma solução. Qual?
Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O quê? Que pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Só nos resta uma solução contra essas muitas aberrações que vemos sendo ensinadas nos nossos púlpitos. A solução é largar a mão dos sermões que nos dão projeção e fama. A solução é largar a mão dos sermões que nos colocam em patamares elevados e pregar a verdade, ainda que doa, ainda que machuque. Eu encerro debaixo de uma profecia e de uma ordenança de Deus aqui para o coração dos nossos convencionados: pregue a palavra.